Olha pessoal, o presidente Temer decidiu vender uma área da região do Amazonas para mineração. Isso mesmo, uma área da região amazônica para ser destruída para mineração. Se você voltar no tempo, alguns anos atrás, o Brasil inteiro estava protestando contra a construção da usina de Belo Monte. Os protestos eram tão bem organizados que eles tinham a participação de toda a imprensa do Brasil, assim como contavam com Greenpeace e inclusive videozinhos de atores da Globo pedindo a participação popular contra a construção de Belo Monte. Então a gente se pergunta qual que é a diferença de se destruir uma área do Amazonas para a construção de uma usina hidrelétrica ou se desmatar o Amazonas para mineração. Se a gente for parar para pensar, a gente não tem nenhuma história drástica relacionada a uma hidrelétrica, mas a mineração, a gente tem o caso de Mariana, que até hoje está dando bafafá na justiça porque a Samarco nunca vai pagar o prejuízo que ela causou. Você sabe qual que é a diferença, gente? A diferença é o seguinte: quando se constrói uma usina hidrelétrica, o resultado é mais abundância de energia elétrica. Com mais energia elétrica num país, a gente tem mais condição de industrialização. Com mais oferta de produção de energia elétrica, a energia elétrica cai o preço. E dessa forma, aqueles grandes empresários que produzem a energia para vender para o sistema elétrico brasileiro, eles perdem dinheiro. E é por isso que esses empresários investem em campanha do Índiozinho, em atores da Globo, em participação do Greenpeace. Eles investem em todas as formas possíveis para boicotar a construção das usinas hidrelétricas. Agora, quando a gente fala em mineração, a gente está falando de grandes empresários que vão comprar um pedaço do Brasil para retirar o minério e mandar esse minério lá para fora, para ser vendido, para ser industrializado fora do Brasil. Contra esses empresários, não tem ator da Globo. Contra esses empresários, a mídia sequer fala um pio, porque são esses empresários que pagam grande parte dos investimentos da imprensa brasileira. Contra esses empresários, a justiça não toca, porque inclusive o caso de Mariana ficou pro esquecimento. Então, toda vez que uma pessoa vier para falar com você que uma usina hidrelétrica destrói, lembra do tanto de minerações que estão acontecendo ao longo do Brasil. A diferença é quem está ganhando e quem está perdendo. Quando se constrói uma usina hidrelétrica, você tem abundância de energia naquele país onde a usina hidrelétrica está sendo construída. No caso, o Brasil. Com abundância de energia, é o brasileiro que vai pagar menos eletricidade. Porém, quando se destrói a mesma área para construir uma área de mineração, para beneficiar uma mineradora, quem ganha o dinheiro são os grandes empresários, os donos da mineradora, e vão mandar o recurso minerado lá para fora, seja para o Japão, seja para os Estados Unidos, seja para a Inglaterra, seja para onde for. Mas o último lugar que esse recurso vai é para o bolso dos brasileiros, é para o conforto dos brasileiros. Será que vale a pena mesmo desmatar uma grande área da região amazônica para construir uma nova Mariana, para construir um novo desastre ecológico no futuro? Porque afinal de contas, num país onde a lei beneficia os ricos, eles não estão nem aí para fazer as coisas certas. Porque se der errado, problema, a gente resolve depois. Afinal de contas, no final das contas, quem dá o veredito final não são juízes, desembargadores e ministros. Muito obrigado, pense nisso e até mais.